Reunião guardada a 7 chaves, vaza no Flamengo e tem negócio praticamente fechado. Vamos comentar sobre isso, vamos comentar sobre o jogo de daqui a pouquinho, Flamengo e Palmeiras. Estou aqui diretamente do estádio do Palmeiras, o Allianz Parque. Vamos comentar sobre isso e várias outras notícias do Flamengo. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou então bem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, olha aí, diretamente do estádio do Palmeiras, diretamente do estádio do Allianz Parque, onde às 8 horas da noite o Flamengo vai jogar aqui contra a equipe do Palmeiras, beleza? E eu tô num palco aqui, né, meus amigos e minhas amigas, que já foi palco, né? É um palco que já foi palco, né? Fui redundante aí nessa situação. Um estádio que já foi palco de várias situações entre Flamengo e Palmeiras. O Flamengo já jogou aqui na pandemia com vários desfalques e mesmo assim conseguiu sair daqui com empate. O Flamengo, em 2019, né, venceu por 3-1 o Palmeiras aqui. Teve até torcedor do Palmeiras tentando arremessar cadeiras, né, da arquibancada em jogadores do Flamengo. Teve esse episódio também, enfim, teve empate aqui entre Flamengo e Palmeiras, já teve vitória do Flamengo, já teve vitória do Palmeiras, e já teve sub-20 do Flamengo, como eu comentei, e eu não tenho a menor dúvida que vai ser um grande jogo, com apenas uma sessão de treino completa antes do duelo decisivo contra o Palmeiras. O Flamengo aposta muito em estúdio e vídeos para tentar repetir a atuação do confronto de ida, a atuação que levou o Flamengo à vitória, que o Flamengo conseguiu 2-0 para cima da equipe do Palmeiras e leva a vantagem aqui para o Allianz Parque, mas lógico não pode sentar na vantagem, tem que jogar futebol, tem que jogar como se tivesse 0-0, não pode dar bobeira. Só vou dar um aviso aqui que é o seguinte, torcedor do Flamengo, eu sei que isso vai acabar acontecendo, mas eu tenho que dar esse aviso. Torcedor do Flamengo que vai infiltrado na torcida do Palmeiras, toma cuidado que os caras vão estar caçando torcedores do Flamengo na arquibancada, que eu já vi aí sair pelas redes sociais. Outra coisa, a partida de hoje não será transmitida pelo Premiere, não será transmitida pelo Sport TV, vai ter transmissão exclusiva via streaming pelo Amazon Prime Video, tá? O Palmeiras, a gente vai comentar, e o Palmeiras tem uma série de desfalques, né? 2 desfalques aí para sua equipe. Palmeiras vem a campo com o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo, Caio Paulista, Aníbal Moreno. Zé Rafael não joga, deve entrar na vaga dele o Richard Rios, que foi mal no primeiro jogo contra o Flamengo, Rafael Veiga, Felipe Anderson, Rony e Flaco Lopes. Por que o Flaco Lopes? Porque vai ter show de bola na área do Flamengo. Eu não tenho a menor dúvida dessa situação. O Flamengo precisa tomar cuidado com essas bolas na área. Palmeiras não tem Bruno Rodrigues, não tem Piquerez, não tem Estevão, não tem Maurício e também não tem Zé Rafael segundo o Daqui a pouquinho a gente vai se aprofundar nessa situação desses 2 atletas do Palmeiras. O Flamengo não conta com De La Cruz. O Cebolinha viajou, mas deve ficar no banco de reservas. O Flamengo vai a campo com o Matheus Cunha, Varela lateral direita, Ayrton Lucas lateral esquerda, na zaga Fabrício Bruno e Léo Pereira, Eric Pulgar e Alan formam o meio de campo. Eu discordo completamente desse meio de campo do Flamengo, já comentei com vocês, o Alan vem numa péssima fase. Para mim são 2 primeiros volantes, se for para ter 2 primeiros volantes, coloca o Léo Ortiz de primeiro volante, né? Não entendo realmente porque essa insistência com o Alan tá jogando ali na escalação do Flamengo. Aliás, eu entendo e a gente vai comentar notícias sobre isso aqui bem daqui a pouquinho, mas mais avançado ali caindo pela direita, Gerson, caindo pela esquerda, Luiz Araújo, De Arrascaeta ali na meiuca, né, fazendo aquele flutuando ali, dando aquele espaço, aquela coisa toda, e o atacante Pedro, o centroavante Pedro, será escalado, evidentemente, no gol do Flamengo. De La Cruz sequer viajou por conta de um trauma no joelho e o Alan está pendurado. Se o Alan tomar cartão amarelo, está de fora do confronto pelas quartas de final da Copa do Brasil, que vai ser definido por sorteio. Não temos chaveamento ainda, o chaveamento só acontece a partir das quartas de final em diante. Quem apita hoje é Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul, está punido na Conmebol, vem fazendo partidas ruins apitando o Daronco, marca muita falta, segura cartão, isso aí não é bom para o Flamengo, porque o time do Palmeiras pega muito, então tem que tomar cuidado com essa situação. Bandeira número 1, Nailton Júnior de Oliveira, do Ceará. Bandeira número 2, Maíra Mastella Moreira, do Rio Grande do Sul. 4º árbitro, Jefferson Ferreira Moraes, de Goiás. E o VAR fica nas mãos de Wagner Riway, do
Espírito Santo, que também não é lá essa coisa toda, enfim, tem que tomar cuidado também. O auxiliar do VAR, rapaz, tem o VAR e tem o auxiliar do VAR, tem um monte de gente aqui naquela cabine ali, né, para não deixar errar e mesmo assim erra, que é o Johnny Barros de Oliveira, de Santa Catarina. Essa é a equipe de arbitragem para comandar daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, Flamengo e Palmeiras, diretamente aqui do estádio do Allianz Parque. Segundo o jornalista Vene Casagrande, aí entra a questão do Alan, declaração de uma pessoa do Flamengo ao ser questionada sobre a escalação do volante Alan. Olha só o que a pessoa falou. O Flamengo pagou 9 milhões de euros nesse jogador. Se você escala o Léo Ortiz, que é zagueiro, para jogar de volante e deixa o Alan no banco, você queima esse atleta. O Igor Jesus está voltando de lesão e o Everton Araújo ainda é um garoto. Não dá para colocar nessa fogueira. Pois é. Mas aí então o que se faz? Tiveram o erro de pagar 50 milhões no Alan. Não, tem que escalar o Alan, porque o Léo Ortiz é zagueiro, e depois vai ficar mal ali na parada. Se botar o Léo Ortiz no meio de campo. Porque o cara é zagueiro, tem um volante de ofício, vai botar o Léo Ortiz. Né? Tem essa situação, é meio que uma gestão do grupo ali. Só que eu sou totalmente contrário a isso. Tem que pensar no Flamengo primeiro. E por mais que seja improvisado, o Léo Ortiz, para mim, ali rende mais do que o Alan. Né? E a gente sabe que essa dupla aí, Pulgar e Alan, é complicada. Geralmente não dá certo. Mas vamos torcer, estamos aqui no estádio. O Alan tem a questão dele ser um jogador baixo também, tem uma estatura baixa. O Flamengo vai precisar de altura para cortar as bolas que o Palmeiras vai lançar à área do Flamengo, que eu não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer. O calcanhar de Aquiles do Flamengo é a bola aérea, o Abel sabe disso. 55% dos gols que o Flamengo toma são de bola aérea, então tem que ver direitinho essa situação. Mas, cara, tem alguns motivos para o torcedor rubro-negro acreditar nessa vitória do Flamengo hoje. Tudo bem que tem essa questão defensiva, tem essa questão... Mas, gente, vamos lá. O Flamengo, no ano de 2024, ainda não teve nenhum jogo que tomou 3 gols. Em nenhum jogo, o Flamengo do Tite tomou 3 gols na mesma partida. Então, o placar mínimo que o Palmeiras precisa para avançar a próxima fase e eliminar o Flamengo é o 3-0, é o 4-1, é o 5-2. Precisa de uma vitória por 3 gols de diferença. No entanto, é bem verdade, se vencer por 2 gols de diferença, leva para pênalti e, no meu entendimento, se for para pênalti, vai tudo a favor do Palmeiras. A torcida aqui é do Palmeiras, o psicológico vai estar lá ao lado dos jogadores do Palmeiras. Então é uma situação bem complicada. Mas tem esse fator, o Flamengo não tomou 3 gols num jogo ainda nesse ano e nem pode tomar aqui hoje. Né? O Flamengo ainda não perdeu no Allianz Parque desde que se instalou a grama sintética. Muito se fala, né? Ah, porque o gramado sintético, o Flamengo ainda não perdeu jogando aqui desde que foi instalada, colocada a grama sintética. A última vez que o Flamengo perdeu aqui foi no ano de 2017, ainda era o gramado natural, o Flamengo perdeu por 2-0. Se a gente for pegar os resultados desde 2020, quando o Flamengo jogou aqui com grama sintética, foi 1-1, 3-1 Flamengo, 1-1 2022, 1-1 2023 e 0-0 em 2024, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Então tem esse fator também. O Pedro sempre vem fazendo gols no Palmeiras. O Pedro tem uma média impressionante no confronto como jogador titular. Em 7 partidas ele marcou 7 gols. O Palmeiras é a maior vítima do camisa 9 do Flamengo ao lado do Atlético Paranaense. Então ele tem uma média de 1 gol por jogo. A cada jogo que o Pedro faz contra o Palmeiras, a média de pelo menos marcar uma vez. E ele vai estar em campo hoje. E o Flamengo marcando gol encaminha demais essa classificação, porque aí o Palmeiras teria que fazer 4 para eliminar o Flamengo e fazer 3 para levar para pênalti. Mais de 50% de aproveitamento. O Flamengo tem mais de 50% de aproveitamento fora do Maracanã, né? Embora o Flamengo tenha essa força natural no Maracanã, né? No Campeonato Brasileiro, nas outras competições, né? Mostrou essa força contra a equipe do Palmeiras também, vencendo por 2-0 no primeiro jogo. E poderia ser até mais. Poderia ser até mais se o Flamengo apertasse mais ali, mas tem essa questão do Flamengo ir bem jogando fora de casa, né? 7 anos seguidos passando das oitavas de final.
O tetracampeão da Copa do Brasil, o Flamengo não costuma queimar a largada na competição. Desde 2017, o Flamengo sempre passa às oitavas de final. Passa das oitavas de final. A última eliminação precoce aconteceu em 2016, após 2 derrotas para a equipe do Fortaleza na segunda fase da competição. Então o Flamengo tem essa tradição da Copa do Brasil, de sempre avançar, de sempre passar, chegar ali nas fases finais. O Flamengo foi campeão em 2022, acabou que foi vice-campeão, infelizmente, para o São Paulo em 2023, mas sempre está chegando ali entre os primeiros e pegou agora uma carne de pescoço que é o Palmeiras, mas lógico que a gente vai torcer para o Flamengo passar. Segundo a Rádio Itatiaia Esportes, ex-companheiros de Adílio no Flamengo devem fazer uma nova homenagem ao ídolo nesse domingo contra o Palmeiras no Maracanã. E é o jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Abre aspas. Os próprios jogadores que atuaram com ele conversaram comigo e falaram que estão pensando em ir para o campo fazer uma despedida com ele no Maracanã. Para ele no Maracanã, lógico. É a ideia que estavam conversando entre eles. Vai ser mais do que bem-vinda, falou Rodolfo Landim, presidente do Clube de Regatas do Flamengo, Zico, Leandro, Júnior, Moser, Bebeto Nunes, entre outros ex-companheiros de Adílio e amigos de Adílio, estiveram ontem no velório realizado na sede da Gávea. Então lógico, vai acontecer essa homenagem do Flamengo para o Adílio no estádio do Maracanã, que vai em paz o Adílio, beleza? Galera, vamos avançando aqui que tem mais coisa para a gente conversar. Lembra que eu falei para vocês que ia abordar de forma com maior profundidade a questão do Zé Rafael e do Estevão? A informação vem do All Sport, quem traz a notícia é o Flávio Latifi, que é setorista do All Sport, e ele diz o seguinte: Zé Rafael e Estevão estão fora do Palmeiras e Flamengo hoje pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Os jogadores não se recuperaram a tempo, ambos tratam torções no tornozelo e Abel armou o time com 3 zagueiros e Rafael Veiga como camisa 8. E a provável escalação no Palmeiras deve ser essa aqui, em vez daquela que eu falei inicialmente, deve ser o Everton, Mike, Vitor Reis, Gustavo Gomes, Murilo, Caio Paulista, Aníbal Moreno, Rafael Veiga, Felipe Anderson, Rony e Flaco Lopes. Por mais que não tenha o Estevão, que é uma jovem promessa aí do futebol brasileiro, por mais que não tenha o Zé Rafael, que é um bom jogador também, joga ali como volante do Palmeiras, continua sendo um time forte. Palmeiras tem que jogar em casa e o Flamengo não tem que botar isso na cabeça, que tá com desfoque, tem que jogar como se fosse todo mundo contra todo mundo, porque a gente também não tem o De La Cruz, né? E parece que comemoraram bastante aí que o De La Cruz não vai jogar, porque o De La Cruz ele arrebentou no primeiro jogo, né? Arrebentou ali, né? Parecia o Messi ali passando aquela situação toda, ele é pequenininho, né? Parece um motorzinho ali do time do Flamengo. Segundo o All Sport, o Flamengo estudou muito o Palmeiras antes do jogo de ida no Maracanã. Desde a marcação na saída de bola até qual seria a filosofia alviverde. Sem muito tempo de treino, Tite tem usado vídeos como solução para a preparação, onde ele explica e elucida as movimentações do adversário, como por exemplo a marcação homem a homem. Que lógico, o Tite estudou, se debruçou sobre essa situação e o Flamengo conseguiu, mesmo com o Palmeiras fazendo uma marcação homem a homem, né? E o Tite falou, né? O Gerson, aliás, falou que o Tite falou lá nos bastidores da Flá TV: olha, Palmeiras duela muito, Palmeiras é competitivo, tem que isso, tem que... Assim como foi o primeiro jogo, espero que hoje o Flamengo também crie oportunidade de gol. Que não fique se defendendo. Que o Flamengo saia para jogo, que tenha a bola, né? Se ficar entrincheirado lá atrás, vai dar problema. Eu não tenho a menor dúvida disso, mas vamos avançando. Cebolinha, hein, Pedrão? Pois é, o Flamengo de Tite sofre quando não tem um atacante em campo. Com o Cebolinha em campo, o Flamengo do Tite tem 89% de aproveitamento. São 28 jogos, 24 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. 61 gols marcados do Flamengo e 9 sofridos, quando tem o Cebolinha. Quando não tem o Cebolinha, o aproveitamento cai para 43%. 16 jogos, 5 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. 17 gols marcados e 16 sofridos. É o jogador mais desequilibrante do esquema do Tite. Não à toa, é peça fundamental, mas hoje está no jogo, vai vir para o Allianz. No entanto, começa no banco de reservas aí o Everton Cebolinha a partida de hoje, evidentemente, porque volta de uma lesão na coxa, tá? Aliás, voltando à questão do Adílio... Ixi, rapaz, esse som vai começar... Voltando à questão do Adílio,
curiosamente, o adversário de hoje trazia boas recordações, né? O Jeff fez até uma matéria aqui na vida do Adílio. Quanto ao Palmeiras, o antigo camisa 8 venceu 3, empatou 4 e perdeu só 2 vezes. Fez ainda 3 gols, inclusive um de falta. E bateu também uma marca importante pelo Flamengo, né? E o Gerson vai jogar com a camisa do Adílio, escrito Adílio, camisa 8. Vai jogar com o pet do Adílio também. Aquela situação toda vai ser bem bacana. De olho no gasômetro. Jantar que ocorreu ontem na Barra contou com a presença do presidente Rodolfo Landim e do pré-candidato à presidência Rodrigo Dunch, do presidente da Câmara Municipal dos Vereadores Carlos Caiado e também do deputado federal Pedro Paulo. Teve essa reunião ontem na cidade do Rio de Janeiro, né? O sistema de som do Allianz Parque nesse momento testa o áudio aqui, mas eu tô com o microfone da primeira geração para que não tenha nenhum tipo de problema e acredito que esse problema não vai acontecer. Vamos lá, tem uma outra informação aí, meus amigos. O melhor jogador do Flamengo e não, isso aqui eu já falei do Pedro. Entre parcerias e dinheiro do próprio clube, o Flamengo tem quase 100 milhões em investimentos projetados para os esportes olímpicos nas próximas 2 temporadas, informa o Guilherme Xavier do Trivela. Apenas o Flamengo tem um patrocínio regularizado com a casa de apostas no Rio de Janeiro. A PixBet é a única cadastrada na Loterge. Fluminense, do Botafogo e do Vasco foram notificadas no dia 20 de maio, olha aí, e podem ter que deixar de estampar e divulgar as marcas. O Flamengo vai receber 105 milhões de reais de patrocínio ainda no ano de 2024. Então tem essa situação. A única que é regularizada é a casa do Flamengo. Mas as outras, naturalmente, depois devem entrar nesse processo de regularização, negócio de imposto, essa situação toda. Galera, vamos entrar aqui agora na situação do Fabrício Bruno, meu pessoal. Pois é, parte do salário que Zouma, um zagueiro francês que joga na equipe do West Ham, só para contextualizar, parte do salário que Zouma, que está deixando o clube, recebia no West Ham, pode ser usado para o clube voltar a tentar a contratação de Fabrício Bruno do Flamengo. Publicou essa notícia, um portal que cobre exclusivamente a equipe do West Ham recentemente. No entanto, né, o Fabrício Bruno não foi para o West Ham por conta da situação, né, de ter que pagar muito imposto, e o salário não seria tão assim, mais do que ele ganha no Flamengo. No entanto, tem informação aqui do Vene Casagrande, aliás, foi publicado um vídeo nas redes sociais aí também, do Marcos Braz, num hotel em reunião com os agentes do Fabrício Bruno. A gente vai entrar nesse assunto aqui agora, tá aí, ó. Um dos representantes de Fabrício Bruno se reuniu com a diretoria do Flamengo em São Paulo para tratar da negociação da venda do zagueiro ao Rennes, da França, né, que está interessado na contratação do atleta, fez uma primeira proposta, o Flamengo recusou. No entanto, o Fabrício Bruno gostou da oferta salarial que a equipe do Rennes fez a ele, diferente da situação do West Ham. O time francês deve chegar com os valores da oferta que o Flamengo havia aceitado do West Ham, que são os 13,5 milhões de euros fixos, mais 1,5 milhão de euros em bônus por metas. Entre Rennes e jogador, já está tudo acertado. A base salarial e também um contrato de 4 anos que o Fabrício Bruno deve assinar com o Rennes. Marcos Braz está nessa reunião, nesse momento aí, para fechar o negócio, e Fabrício Bruno muito, mas muito próximo de ser vendido pelo Flamengo à equipe francesa. O que tu achou disso? Deixa nos comentários, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, ó, me acompanha no pós-jogo que o bagulho vai ficar duro. Tamo juntão, saudações rubro-negras.